Bom, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Esse estudo se faz muito necessário, né? A gente, infelizmente, falar do Espírito Santo ficou um pouco desgastado, né? Principalmente nos últimos 10 anos, a gente ouve muito falar sobre o Espírito Santo, porém, o Espírito Santo é ligado a algumas coisas que praticamente a gente, ao olhar, não consegue ligar ao Espírito Santo, né? São coisas estranhas, são manifestações estranhas. Algumas pessoas ligam o Espírito Santo a atos estranhos que não encontram respaldo na Bíblia, mas por isso se faz necessário a gente falar sobre o Espírito Santo nesses dias, né? Nós falamos na semana passada sobre o tema quem é o Espírito Santo. Nós falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo, falamos a respeito do seu caráter, a sua ação, falamos sobre a Trindade também, né? Sobre como era bom falar sobre a Trindade, sobre como a Trindade, tudo acontece por meio da Trindade, como a Trindade é harmoniosa, é perfeita, e a partir disso, né, nós somos alvos do amor de Deus. Deus quis compartilhar esse amor conosco por meio do Espírito Santo. Nós falamos sobre isso também, e sobre a importância do Espírito Santo, sobre a obra dele na igreja, sobre a obra dele no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Vamos falar sobre isso, cheios do Espírito Santo. Você já ouviu alguém dizer que está cheio do Espírito Santo? Muito, né? É uma coisa muito comum da gente se ouvir por aí. As pessoas dizem, eu estou cheio. Inclusive, a gente vê muito pregador dizendo isso, né? Eu estou cheio agora. E aí todo mundo já começa a gritar, e aquele teatro, né? Muitas vezes, e às vezes o cara nem está cheio do Espírito Santo, ele só está cheio dele mesmo, né? Então é uma coisa complicada. Como nós vamos identificar alguém cheio do Espírito Santo no meio de toda essa bagunça, no meio de toda essas ramificações, né, de visões diferentes a respeito do Espírito Santo? Então, nós vamos falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos muito isso acontecer nas Escrituras, mas o que significa ser cheio do Espírito Santo? A gente vai ver tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? E foi cheio do Espírito Santo, e fulano foi cheio do Espírito Santo. Na semana passada eu citei muitas passagens aqui, né, várias referências falando sobre isso, né? Infelizmente virou um tema desgastado, como eu disse, para a gente falar, porque parece que algumas pessoas acham que algumas linhas teológicas têm o domínio do Espírito Santo, né? Os pentecostais e neopentecostais falaram tanto a respeito do Espírito Santo que parece que eles possuem o monopólio do Espírito Santo, parece que eles dominam o Espírito Santo, parece que o Espírito Santo só pertence aos pentecostais, né? Nós temos diversas posições sobre o Espírito Santo, mas para nós o que importa é o que a Escritura diz. Nós vamos ter pessoas falando que acreditam em uma coisa, nós vamos ter pessoas que falam que acreditam em outra coisa, mas o que importa é o que a palavra de Deus diz. Os neopentecostais, eles acreditam em muitas coisas que nós não acreditamos, né? Os irmãos pentecostais acreditam também em muitas coisas que nós não acreditamos, né? Não é problema divergir. A gente pode divergir em coisas secundárias e periféricas, mas se faz necessário a gente fazer uma teologia do Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes a gente está dentro de uma igreja e a gente não entende qual é a visão da igreja a respeito do Espírito Santo, né? Embora a gente já tenha falado aqui sobre dons, a gente já tenha falado aqui que nós somos continuistas, né? Então nós acreditamos em todos os dons. Quando eu falo todos, eu estou incluindo línguas, estou incluindo tudo. Nós acreditamos nisso, a igreja. Mas algumas pessoas ainda ficam, né, infelizmente, com dúvidas. Então é bom o estudo por causa disso, né? Mas quem é o Espírito Santo a gente já estudou, mas ser cheio do Espírito Santo, né? Nos dias de hoje, será que é isso que nós temos visto por aí? Ou será que é algo... Vamos reformular melhor a pergunta. Será que é algo só interno, como alguns tradicionais costumam dizer, sou cheio do Espírito Santo, isso é algo interno? Ou será que é algo
totalmente externo, como os neopentecostais afirmam, algo que vai influenciar em todos os aspectos da minha vida. Enfim, eu acho que cabe a nós a gente estudar um pouco e ver o que é bom, o que não é, né? Então, só que uma coisa que é preciso falar é que o Espírito Santo ele não cabe em nenhuma caixinha teológica que a gente queira colocar ele, né? A gente não tem o papel de domesticar o Espírito Santo porque ele é Deus, né? Ele não cabe na missão Graça Abundante, ele não cabe na teologia calvinista, teologia reformada, ele não cabe na igreja pentecostal, enfim, o Espírito Santo é Deus, amém? Então, Atos capítulo 2, abra aí sua Bíblia. Nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo no Pentecoste. Alguns irmãos costumam dizer, algumas tradições, linhas teológicas, que a igreja nasceu em Atos capítulo 2. Não deixa de ser verdade. Aqui é como se fosse um boom, né? Jesus falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, que eles receberiam poder, né? E eles ficaram ali, e a partir desse momento que o Espírito Santo é derramado sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, realmente ali a igreja ela começa a se manifestar no mundo, né? A igreja começa a crescer. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, Atos 2. No dia de Pentecoste, calma aí, rapidinho aqui, quem sabe qual é o dia de Pentecoste? Porque muita gente fala, o que é o pentecostal, né? Pentecostal é aquele que vem do nome Pentecoste. Pentecoste era uma festa, né, judaica, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? Por isso o nome Pentecoste no original significa 50º, né, que significa 50, né, os 50 dias após a Páscoa. Ela era conhecida também como festa das colheitas, né, que eles davam ali a primícia de todo o grão que eles colheram, eles davam para Deus. Então vamos lá. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitavam. Todos foram ou ficaram cheios do Espírito Santo. Eu creio que é importante nós prestarmos atenção nas pequenas palavras. Todos é todos, não é? Todos quer dizer todos. Então o próprio Jesus disse que eles ficassem reunidos, e eles buscaram a Deus reunidos, eles ficaram orando reunidos num só lugar, né? Então a igreja, ela realmente ela dá um start aí, porque qual é o propósito do Espírito Santo? É reunir, né? Depois Paulo vai trazer uma referência de corpo. A igreja é um corpo. Então qual é essa ideia? O Espírito Santo reúne gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, reúne todo esse povo e faz deles um povo só, né? Então esse é o propósito do Espírito Santo. Então todos ficaram, ou todos foram cheios do Espírito Santo, como algumas traduções mais antigas dizem, né? Nós sabemos que Jesus, ele disse para os discípulos, né, no capítulo 1, no versículo 8, para eles ficarem em Jerusalém, porque eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, né? Eu não quero ficar aqui, mas a gente sabe que tem muitas confusões com essa palavra poder. Nós até já falamos sobre isso aqui no estudo dos atributos de Deus. Infelizmente, os seres humanos têm problema com essa palavra poder, né? Eles gostam de poder, o ser humano ama ter poder, né? Mas esse poder, esse empoderamento que o Espírito Santo derrama sobre os cristãos é algo totalmente diferente daquilo que nós entendemos por poder. E Jesus falou que eles iriam ser cheios do Espírito Santo se eles ficassem ali. Isso de fato se cumpriu. Todos estavam reunidos no cenáculo
quando o Espírito Santo ele encheu a casa onde eles estavam assentados. O Espírito Santo encheu aquele lugar. Eu não vou expor, tá, esses versículos, não vai ser uma exposição, não vou falar versículo por versículo, mas só para a gente entender que aqui não falou que foi um vento, era como um vento, e também não falou que era um fogo, era como se fosse. A gente precisa entender esses detalhes. Tem gente, né, que fala, o vento entrou, e a gente vai ver um monte de coisa. Não, mas era um som como que de um vento, né? E vento no original é ruach, e é o mesmo significado para espírito. Muito interessante isso, né? Ruach é o mesmo, eu não sei como pronuncia, ok? Sem falar nem português direito, vou falar o original, o grego, mas ruach é o mesmo significado para espírito. E espírito na Bíblia, em muitas passagens, é simbolizado como vento, né? Por exemplo, Jesus, no capítulo 3 em João, está falando com Nicodemos, e ele fala com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, o vento sopra aonde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus, é nascido do Espírito, né? Esse vento é o Espírito Santo. O vento sopra aonde quer, né? O que Jesus quer dizer com isso? Esse vento é o próprio Espírito, e no dia de Pentecoste ele quis soprar nas 120 pessoas que estavam reunidas ali naquele cenáculo. Então, mas quando o Espírito ele quer soprar, quando o sopro do Espírito ele vem, não há ninguém que pode parar, não há ninguém que possa falar: o vento não vai soprar aqui. Jesus diz: o vento sopra onde quer, né? Então, e uma outra coisa que a gente pode aplicar, né, muita aplicação nesses versículos, é que da mesma forma que o Espírito sopra onde quer, né, quer dizer também que ele não vai soprar aonde eu quero que ele sopre sempre, né? Por exemplo, há diversas reuniões onde as pessoas estão falando: o vento do Espírito vai soprar aqui, mas não necessariamente vai. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. Então, só para a gente, né, ver que o Espírito Santo ele era muitas vezes simbolizado como vento, por exemplo, como fogo, como água também. Então tem muitos símbolos do Espírito Santo. A ideia hoje não é falar sobre isso, mas é bom a gente tocar um pouco. Então, nós vimos que se cumpriu a promessa de Jesus, né? E a casa foi cheia onde eles estavam sentados. Então, primeiro, eu creio ser necessário a gente falar um pouco sobre o que é batismo com o Espírito Santo, antes da gente falar o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Eu acho que sempre vai ter essa dúvida, é importante a gente falar. Batismo com o Espírito Santo, o que é? Quando acontece, né? Com quem acontece? Algumas pessoas nós temos hoje na teologia várias posições sobre esse assunto, sobre o que é o batismo com o Espírito Santo e a forma que ele acontece e a ordem, né? A ordem que ele acontece. Então, muitas posições, linhas teológicas, elas se divergem nesse ponto. Uns creem que o batismo com o Espírito Santo ele acontece pós-conversão, ele acontece depois da conversão, ele é um acontecimento que vai acontecer depois da pessoa ser salvo. Isso é uma das posições. Tem outras que creem de uma outra forma. Como assim? Vai acontecer algo depois da conversão, aquilo que é mais conhecido como segunda bênção. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aquilo que é conhecido como segunda bênção é essa posição a respeito do batismo com o Espírito Santo, né? É uma segunda bênção, o nome já está dizendo mais ou menos, né? Ou seja, primeiro o indivíduo ele é salvo, depois ele pode receber o batismo com o Espírito, que é uma capacidade maior para o viver cristão. Então, é uma das posições, e depois eu vou falar quem é que acreditava nessa posição, vocês não vão nem acreditar. A posição reformada é que o batismo com o Espírito Santo ele acontece no momento, no ato da conversão, né? Nós acreditamos dessa forma, ou seja,
Quando Deus ele salva o pecador, ele perdoa os seus pecados, ele regenera sua vida, ele regenera o coração do ser humano, né? Ele faz dessa pessoa uma nova criatura, ele também dá o seu espírito, para quê? Porque o crente não consegue viver para Deus em sua própria força sozinho. Então, essa é a nossa posição, essa é a posição da Igreja Missão Graça Abundante, né? Nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo ele se dá no momento da conversão. Quando nós somos salvos, nós somos batizados com o Espírito Santo. Agora, abra aí, por favor, sua Bíblia, em 1 Coríntios 12, versículo 13, diz assim: alguns de nós, Paulo falando, não são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados, olha o que Paulo está falando, todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. O que Paulo ele tá deixando claro aqui? Ele deixa claro, ele está se referindo a apenas um corpo. Ele está falando sobre o escravo, ele está falando sobre o livre, está falando sobre o gentio, está falando sobre o judeu, todos esses, e ele fala nós, juntando todos esses. Quando Paulo fala nós, ele não fala nós o mundo, ele não fala nós o cosmos, ele está falando para um grupo de pessoas, nós, a igreja, composta por judeus, composta por gentios, por escravos, por livres. Nós fomos batizados em um só corpo. Qual é o corpo? A igreja, né? Pelo único Espírito. Qual é o Espírito? Santo, né? E todos nós recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse batismo, né? Nós lendo isso aqui, ele está dizendo que esse batismo ele acontece no ato da salvação. Porque ele fala, nós fomos batizados por um só corpo, que é a igreja, um só Espírito, né? Judeu, gentio, enfim, ele está falando que esse batismo com o Espírito, ele acontece no momento da salvação. Essa é a forma que nós interpretamos esse versículo, inclusive o Wayne Grudem na sua teologia sistemática, né? Agora, por exemplo, uma coisa que é importante dizer aqui, os pentecostais, por exemplo, que acreditam na primeira parte que eu falei, na primeira opção que eu falei, que é a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo, é algo que vem após a conversão. Você sabia que uma pessoa de peso reformada acreditava nessa posição? Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones acreditava dessa forma, né? Um dinossauro da teologia reformada, ele acreditava que o batismo com o Espírito Santo ele era uma segunda bênção, era algo que vinha, né, sobre o crente após a conversão. Eu acho que é importante a gente falar sobre a diferença, né? Por que eu estou falando sobre batismo com o Espírito Santo? Qual é o tema de hoje? Ser cheio. Cheios do Espírito Santo. Então, por isso que eu quis falar sobre o que é batismo com o Espírito Santo, para a gente poder destacar, porque tem muita bagunça nisso daqui. As pessoas elas confundem batismo com o Espírito Santo com enchimento do Espírito Santo. E, enfim, são coisas totalmente diferentes. Então, vamos falar sobre enchimento do Espírito Santo. Diferente do batismo com o Espírito Santo, há muitos enchimentos do Espírito Santo nas Escrituras. Nós vemos muitas vezes isso acontecendo. O batismo, ele é uma vez apenas, ele não se repete. Ninguém está sendo batizado com o Espírito Santo uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Sim, o batismo é uma vez só, não se repete. Porém, o enchimento do Espírito Santo, ele se repete. Ok? Então, nós temos diversos enchimentos com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele nos enche sempre que necessário e sempre que assim Ele o quiser, né? Isso parte dele. As pessoas elas costumam confundir batismo com enchimento, mas são duas coisas totalmente diferentes. Então algumas pessoas vê, por exemplo, numa reunião alguém ou começa a falar em línguas, porque a maioria dos pentecostais eles acreditam que a principal evidência do batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. Aí eles olham e falam, essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Mas às vezes essa pessoa só está sendo enchida
pelo Espírito Santo, ela só está recebendo um enchimento do Espírito Santo. Nem sempre ela está sendo batizada com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo acontece no ato da salvação. É assim que nós cremos, né? Não os pentecostais. Então, Atos 4:31, por exemplo, diz que depois os discípulos estavam ali reunidos, depois dessa oração eles oraram, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. Você viu que eles foram cheios. Efésios 5:18, todo mundo conhece, diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Umas traduções mais antigas falam: sejam cheios, continuem sendo cheios do Espírito Santo. Então, isso significa que Paulo está recomendando um segundo batismo? É claro que não. Então, Paulo ele não está recomendando aqui, se batizem aí de novo, sejam batizados novamente. Claro que não. O mesmo Paulo, o mesmo apóstolo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 5, ele diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Né? Ou seja, há um só batismo no Espírito, com o Espírito, mas há diversos enchimentos do Espírito. Né? Eu tenho certeza que depois que você foi salvo, você já passou por períodos onde o Espírito Santo te encheu, certa noite, onde você sentiu a presença dele muito mais forte sobre você, né? Principalmente quando você está buscando mais a ele, ele te enche, ele derrama enchimento sobre você. Então, é diferente de batismo, né? Os enchimentos do Espírito, eles não são experiências únicas, né? Mas acontece durante toda a nossa vida, na medida que o próprio Espírito quiser derramar sobre nós. Acontece na medida que Ele soberanamente quer derramar sobre nós, quer e faz do jeito que Ele quiser, né? Então ficou claro o que é um enchimento com o Espírito Santo. Eu, no estudo passado, da semana passada, eu citei vários versículos onde homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, inclusive no Antigo Testamento. Eu acho que não é necessário falar novamente, mas o Espírito Santo ele vem sobre alguém e ele sempre vem com propósito, ele enche essa pessoa para fortalecer essa pessoa, para fazer alguma coisa, capacitar, né? Então, dito isso, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é, resumidamente, estar pleno de Deus. Ser cheio é estar pleno, né? Ter a plenitude do Espírito Santo, é ser totalmente dele, é viver para ele, por meio dele, para ele, é manifestar com a minha vida o fruto do Espírito, porque tem muita gente que fala que é cheio do Espírito, mas não tem um fruto do Espírito. Como isso é possível? Como é possível ser cheio do Espírito, mas não manifestar um fruto do Espírito? Não é possível. Se nós somos cheios do Espírito, nós manifestamos o fruto do Espírito, né? Mesmo com os nossos defeitos, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas imperfeições, nós manifestamos, ainda que de modo não pleno, o fruto do Espírito. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quando o Espírito Santo enchia alguém, ele capacitava esse alguém, ele empoderava esse alguém. Eu sei que essa palavra é ridícula nos dias de hoje, mas ele derramava poder sobre essa pessoa, ele enchia essa pessoa, e alguns propósitos, com um propósito que ele quisesse, mas um dos propósitos, primeiro, vou falar sobre 3, é ser filho de Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele testifica no nosso espírito. Romanos 8, verso 15 e 16 diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos capacita, e o Espírito Santo, ele testifica ao nosso próprio espírito que nós somos filhos de Deus. Isso apenas o Espírito de Deus pode fazer, né? E eu falando isso, eu estou totalmente alinhado com a nossa teologia reformada, com a teologia calvinista, que acredita na graça
irresistível, que quando o Espírito Santo ele trabalha no coração dessa pessoa, a salvação, Jesus para essa pessoa se torna irresistível. Ela não consegue dizer não, por quê? Porque todos os seus afetos foram transformados, toda a sua maneira de enxergar foi transformada. Eu vejo, por exemplo, hoje alguns debates sobre isso. Um amigo meu falou assim: fulano me disse que essa coisa de eu cantar que eu quero amar mais a Deus, não pode, porque só Jesus que pode fazer eu amar Ele mesmo, isso vem do próprio Deus. Eu falei: é sério? Ele falou: é sério. Eu falei: é sério que as pessoas estão discutindo isso? Ele falou: é sério, é porque não, mas se você for ver é verdade, isso parte do próprio Deus. Eu falei: mas eu estou com Edwards, né? Edwards fez uma teologia, desenvolveu uma teologia, né, sobre os afetos, que é a mesma coisa que eu acredito. O afeto, os nossos afetos, todo o nosso ser é transformado no momento da salvação, no momento que o Espírito de Deus vem sobre nós, nós somos transformados. Então, quando eu sou transformado, quando eu agora estou em Cristo, quando o Espírito de Deus habita em mim, eu quero amar Jesus. E eu quero amar muito mais Ele. Isso veio de Deus? Veio, mas eu agora estou cantando com o meu querer, com o meu sentimento. Eu não estou sendo um robô na mão de Deus. Não, o meu coração foi transformado. Não tem mais um coração de pedra. Há um coração de carne agora que tudo que quer está em Deus. Então, não tem problema eu cantar que eu quero amar mais a Deus. Ele deu o exemplo da música da Heloísa Rosa. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais. É claro que eu quero te amar mais, porque eu sei que o pouco amor que eu tenho não chega nem aos pés daquilo que tu mereces, Senhor, né? Então, você vê como a gente acaba se delongando em assuntos tão bobos e desnecessários, né? Mas o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso acontece no momento também da salvação. Por quê? Porque agora ele diz ao nosso ser, ele estampa dentro do nosso coração que nós somos da família de Deus. Sabe, não é algo que o pastor me diz, inclusive o pastor pode até me dizer, o obreiro pode até me dizer, mas se eu não tiver o testemunho do Espírito em mim, eu não sou nascido de novo, eu não sou crente, eu não fui batizado com o Espírito. Mas uma das coisas que o Espírito faz, quando ele vem sobre nós, quando ele nos batiza, é testemunhar o nosso coração que nós somos filhos de Deus. Segunda coisa que ele faz conosco, que ele nos capacita, é vencer o pecado. Eu vejo, infelizmente, muita gente hoje de diversas linhas teológicas dizendo que a gente nunca vai vencer o pecado. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que torna as pessoas voltarem. Você viu que o próprio Paulo ele disse aqui, né? Vocês não receberam um espírito de temor, de medo. Deixa eu ler de novo. Vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo que esse Espírito Santo ele não vai deixar você se tornar um escravo medroso novamente. Esse Espírito, muito ao contrário, ele é o Espírito de poder. Ele derrama poder sobre você e esse poder faz com que você consiga vencer o pecado. Então, nós podemos vencer o pecado. Por que nós podemos vencer o pecado? 1 João 4,4, porque é maior o que está em vocês, maior o Espírito que está em você do que o Espírito que está no mundo, ou que está nos falsos profetas. Ok? Então, nós temos poder, o Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado, né? Terceiro e o que é mais comum nós enxergarmos, né, quando o Espírito Santo batiza alguém, quando ele vem com alguém, quando ele enche alguém, quando o enchimento do Espírito vem sobre alguém, ele dá poder para essa pessoa pregar e testemunhar. É o mais comum de nós vermos na Escritura Sagrada, né? Quem é cheio do Espírito Santo, ele automaticamente vai manifestar um desejo de falar, um desejo de pregar, o desejo de testemunhar. Por que eu falei pregar e testemunhar? Pastor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Pregar é proclamar, é uma outra coisa, né? Agora, testemunhar, você está falando algo
é pessoal, você está dizendo algo que aconteceu com você, você está testemunhando, né? O que é uma testemunha? O que uma testemunha ela faz? Ela testemunha. uma testemunha, ela testemunha. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um crime, uma testemunha que viu um crime acontecer, vamos chamar ela para quê? Para testemunhar do que ela viu. Então, Deus nos chama também para testemunharmos daquilo que nós temos visto e vivido todos os dias. Então, o Espírito Santo nos dá poder. No Novo Testamento, o que mais nós vemos é o Espírito enchendo os crentes com o propósito de propagarem o Evangelho, de testemunharem da fé, né? Dito isso, eu não estou afirmando que o Espírito ele enche apenas com esse propósito. Eu citei 3 aqui, né? Às vezes a gente tem que explicar isso, mas não estou falando que ele está condicionado apenas a trabalhar dessas 3 formas, amém? É Deus, ele faz o que ele quer. Eu estou citando algumas coisas que são mais comuns a gente ver. Então, ele dá poder. Esse próprio versículo de Atos 4 é um exemplo disso, né? Eles estavam passando por perseguição, estavam perseguindo os crentes, os apóstolos estavam juntos, reunidos, e ao invés deles ficarem com medo e pedir para Deus livrar eles do inimigo, eles falam: Senhor, faz com que o Espírito venha sobre nós e nos dê mais ousadia para proclamar a sua palavra. Olha o que eles oram. O que eles estão dizendo que eles querem mais ousadia? Por quê? O que eles estão dizendo? A gente sozinho não consegue, porque a gente tem medo, tem um monte de gente querendo matar a gente, mas se o Senhor vier sobre nós, enchimento, se o Espírito vier sobre nós, a gente vai com tudo para cima. Então o Espírito Santo, a Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam, o Espírito Santo encheu eles, e a partir do momento que o Espírito encheu eles, eles passaram a pregar a palavra corajosamente. Então você percebe que a unção do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, unção, enchimento, tá? Ao meu ver, é a mesma coisa. Chame do que você quiser. A gente reformado tem preconceito com a palavra unção, não é? Eu não tenho nenhum preconceito. Eu falo: Senhor, me enche da unção. Quero ser cheio da unção. Quero ser cheio da unção, Senhor, me enche. Eu não tenho problema nenhum com isso, amém? Porque eu sei que unção é capacitação do Espírito, né? E uma vez perguntaram para uma irmã uma irmã bem experiente, na verdade ela foi perguntar para o pastor. Desculpa, eu errei. Foram perguntar, o pastor foi perguntar para uma irmã mais experiente, né? E falou assim: irmã, ao seu ver, o que é unção? Ela falou: pastor, uns são e outros não são. É isso que eu acredito. Então, a unção ele derrama sobre nós para nos capacitar. Por exemplo, alguns de nós possuímos dons naturais que nasceu com a gente. Alguns têm talento para uma coisa, alguns têm talento para falar, têm desenvoltura, facilidade para falar em público, tem facilidade para arrumação, para decoração. Enfim, todos nós, às vezes, eu acredito nisso, todo mundo nasce com um dom natural. Mas esse dom, quando ele é acompanhado com o enchimento do Espírito Santo, isso se torna uma arma poderosa na mão de Deus. Então, por exemplo, Deus pega alguém que não tem tanto problema em falar em público e faz dessa pessoa um profeta, um baita profeta na mão dele. Sabe, alguém que vai anunciar, vai profetizar, vai pregar a palavra de Deus com poder, com ousadia. Então, você percebe? O Espírito Santo nos capacita a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Mas nós sabemos que, se depender de nós, a gente não vai fazer bem feito, sabe? Mas se a unção dele estiver sobre nós, se o poder dele estiver sobre nós, se ele nos encher, né, de poder, né, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, se isso acontecer conosco, vai acontecer o que aconteceu com os discípulos. Nós vamos nos levantar e vamos falar. Por exemplo, tem diversos exemplos de pessoas que não falavam em público, tinham dificuldade de falar em público, não conseguia conversar com ninguém, pessoas
tímidas ao extremo, mas o Espírito de Deus veio sobre ela e a pessoa, você não acredita que ela era tímida. Você fala, eu sou tímida. A pessoa, você é tímida aonde? Aonde? Como? Como que você é tímido falando a 30 mil pessoas? Sabe? Os profetas na Bíblia, ok? Se você perceber, quase todos eles deram desculpas para Deus, pelo menos os mais notáveis profetas deram desculpas. Jeremias deu desculpa, Moisés deu desculpa. Olha para o que Deus usou Moisés, para ir diante do faraó, libertar o povo, sabe? Deu ali Arão para ajudar ele com tudo, mas Moisés estava ali, para alguém que não queria saber de nada disso, matou alguém ali, foi para o deserto e nunca mais voltou, sabe? Então assim, mas quando o Espírito Santo vem sobre alguém, Jeremias está ali falando, não, eu sou um menino ainda, não sei falar, não sei fazer isso daqui, né? Isaías diz, não, eu sou homem pecador, eu sou homem impuro, habito no meio de um monte de pessoas de lábios impuros, meus olhos viram um rei, vou morrer. A Bíblia diz que o anjo vem com Atenaz, coloca na boca dele, né? E purifica o pecado dele, e agora ele, cheio do Espírito Santo, ele é capaz, com a sua vontade, com seus afetos, com seus anseios, dizer, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Então, a unção do Espírito Santo é uma capacitação, ela te fortalece a um propósito que Ele queira fazer. Então, por exemplo, se você tem alguém que você fala, eu queria muito falar de Jesus para essa pessoa, acho que todo mundo já passou por isso. Você tem vontade de falar de Jesus com uma pessoa, mas você não tem coragem. Toda vez você falha, você está assim, quase falando, Jesus ama você, mas aí você fica ali e não sai, né? Porque você tem vergonha, você acha que a pessoa vai quebrar o clima, a amizade nunca mais vai ser a mesma, enfim, quando você traz Jesus para o habitat social, realmente há um perigo de virar bagunça tudo, né? Você fica inseguro. Então assim, pode ser uma oportunidade você falar, Senhor, me enche de autoridade, de ousadia para falar do teu amor com essa pessoa. Quando você faz essa oração, você não está dizendo que você vai falar assim, olha aqui pecador, eu digo, não é isso, isso é babaquice, ok? Isso é só idiotice mesmo. O que isso quer dizer é que Ele vai te dar ousadia para falar. Você vai falar e você não lembra daquilo que Jesus disse. Quando vocês forem falar, não serão vocês, mas o Espírito de Deus vai falar por meio de vocês. Então é capaz de você começar a falar com essa pessoa e o Espírito Santo começar a fluir coisas a respeito de você. Já aconteceu tanto isso comigo. Eu estou falando com a pessoa assim, do nada eu vou falando, olha e tal. Não, é porque às vezes você pode estar assim, ó, e tal. Daqui a pouco a pessoa está chorando. Ou seja, você nem falou com a pessoa, você nem conhece a pessoa direito, mas nós temos um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece a todos, amém? Então, conclusão, a gente não vai demorar hoje. Somos cheios do Espírito Santo dia após dia. Ser cheio do Espírito Santo, todos nós, eu acho que eu acho que é um dever, todos nós buscarmos o enchimento do Espírito Santo. Algumas pessoas, por causa dos abusos carismáticos, os abusos pentecostais ou neopentecostais, eles rejeitam totalmente a experiência do enchimento com o Espírito Santo. Eu acho isso besteira. Não é porque uma coisa, estão fazendo essa coisa mal, que eu vou rejeitar essa coisa como se não fosse verdade. Não. Então, da mesma forma, vamos dar um exemplo xoxo da liberação do porte de armas. Alguém olha uma arma e fala, estão roubando com essa arma, mas o policial está protegendo. Ok? Não é porque o problema é a arma, não. O problema não é o enchimento do Espírito Santo. O problema é quem está fazendo o quê, né? Ou dizendo que está fazendo o quê
com o enchimento do Espírito. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, da mesma forma que a arma é usada de maneira errônea pelo bandido, pelo criminoso, vítima da sociedade, estou brincando, tá sendo usado por ele ali, não quer dizer que ter uma arma é errado, porque nós temos o caso de um policial que ele ajuda, que ele protege com a mesma arma, Então, assim, é um exemplo ruim, né, bem simples, mas para a gente entender que nós devemos pedir, clamar pelo enchimento do Espírito Santo. Sempre, sempre, Senhor, me enche com Teu Espírito. Senhor, vem com a Tua unção sobre mim. É aquela coisa, né? Alguns têm preconceito com aquela oração. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não tenho preconceito com nada. Eu oro, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero a unção, eu quero poder. Você tem a sua primeira impressão da coisa, quando as pessoas veem a teologia reformada, é essa, né? Tudo que eles querem, às vezes, não é nem conhecer uma nova teologia, tudo que eles querem é esquecer tudo do passado. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é rejeitar qualquer experiência que eles tiveram no passado. Então, agora, aí eles começam a ver doutrinas que não eram faladas onde eles estavam, como justificação, de falar, olha isso é o evangelho, aquilo lá não é nada de... Então você tem toda essa fase da jaula, do calvinista enjaulado, né, que ele tem que ficar na jaula para não morder ninguém, para não machucar ninguém, né, porque ele fica assim, ele quer, né, tá todo para frente. Então, mas um tempo depois ele acaba percebendo, né? E por isso se faz muito necessário a gente ter pessoas que ensinam, a gente ter mestres na igreja, a gente ter pastores que ensinam a verdade. O poder do Espírito Santo, ele vem sobre alguém que quer, sobre alguém que deseja, né? Ele não enche gente que está cheia de si. O Espírito Santo vai encher alguém que já está cheio? Está cheio de orgulho, está cheio de si, né? Ele enche vasos vazios de si, né? Porque os que são vazios, eles estão querendo ser cheios dele. Então é por isso que a Bíblia fala que Jesus esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se de si, esvaziou-se do orgulho, e sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo, né? Então, por quê? Porque só sendo vazio a gente pode ser cheio. Isso é uma questão de lógica, vazios de si para sermos cheios de Deus, né? Então, uns não conhecem o Espírito Santo, outros, infelizmente, não querem conhecer. Mas eu estou no time que conhece e quer conhecer muito mais. Amém? E o que Ele quiser fazer comigo, eu estou querendo mais ainda. Ok? Eu estou nisso daí. Para a gente terminar, Atos 19 diz o seguinte, se você quiser abrir. Atos 19 fala de um grupo de discípulos. Esses eram discípulos de João Batista. E Paulo encontrou esses discípulos e aí começou a falar com eles. É muito interessante o diálogo que eles têm. Eu queria ler com vocês. Atos 19, do 1 ao 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso. No litoral, onde encontrou alguns discípulos, lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Nossa, que lindo, que nem visto essa parte aí. Nossa, gente. Não, mas é lindo essa parte. Oi? Aqui tá claro que é línguas, né?
Não está claro, não está claro, mas assim, mas ao meu ver também aí não é idiomas. Então eles eram discípulos, esses homens, né? Discípulos de João Batista. João Batista, né? Eles tinham sido batizados, mas no batismo de João apenas, né? Que batizou para o arrependimento. Então Paulo falou, João Batista batizou só com arrependimento. Eu vou batizar vocês em nome de Jesus. E aí ele pôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em língua e profetizaram, né? Agora, quem somos nós para limitar aquilo que Deus faz? Então, eu sou uma pessoa aberta, porém cautelosa. Eu tenho muita cautela. Eu não julgo qualquer manifestação como de Deus ou não, né? Quem leu Edwards nunca vai fazer isso, né? Então, você nunca pode fazer isso. A Bíblia diz para nós provarmos o Espírito. Nós devemos entender se os frutos estão sendo conforme a palavra de Deus diz. Então, alguém pode falar que está cheio do Espírito Santo, inclusive está falando em um outro idioma, ou profetizando, ou pregando a própria Bíblia, pregando a palavra de Deus, falando que está cheio do Espírito Santo, mas não necessariamente estar. Então, a gente precisa entender isso, né? O que marca, o que sela uma pessoa, o que mostra que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é a emoção que ela sente, não é o pulo que ela dá, não é a língua que ela fala, não é falar em línguas, não é profetizar, sabe? Mas é ser alguém que nasceu de novo, é ser alguém que mostra o fruto, manifesta o fruto de uma nova vida, alguém que foi transformado, né? Edwards trabalha muito isso no livro Afeições Religiosas, que ele traz muito essa questão dos afetos. Ele fala que afeto não é a mesma coisa que emoção. Emoção é aquilo que vem e passa rápido. Por exemplo, um culto de missões, a gente está falando de que tem criança na África morrendo, enquanto você está comendo McDonald's, você vai chorar, você vai ficar todo, nossa, começou ridículo. No outro dia você está no Burger King, sabe? De novo. Por quê? Porque foi uma emoção que você sentiu. Edwards trabalha a ideia dos afetos. Os afetos é quando você é transformado por aquilo. Você sente aquilo, mas isso muda você, isso transforma você. Então, o que mostra que alguém está cheio do Espírito Santo não é uma emoção que ela sente agora, que amanhã ela pode não sentir, mas é quando ela é transformada, quando ela é mudada pelo Espírito de Deus, quando ela é de fato uma nova criatura. Amém? Então, que o Espírito Santo nos encha até transbordarmos. Amém dele, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Come in simply